meninas, Dani Santos aqui com vocês para mostrar a versatilidade de um tipo de trabalho em crochê. Se você é daquelas pessoas que ama crochê, mas fica morrendo de medo da quantidade de figuras, da quantidade de formas geométricas que você acha que não consegue trabalhar, vamos trabalhar com uma bem simples, que é o círculo. Olhem só, com essa opção do círculo eu consigo fazer mandala. Na mandala eu posso fazer bijuteria, como esses colares. Eu posso fazer vários tipos de trabalho, outro tipo aqui de colar. Posso também fazer, olhem só essa peça. Essa peça é um porta-alfinete de pulso. Essa peça também é um porta-alfinete de pulso, olha só, com esse emoji aqui, né? E apenas trabalhando com a mesma técnica circular. Então, vamos aprender. Olá, meninas, olhem só. Vamos aprender a fazer esse círculo para você poder produzir, para vocês poderem produzir peças como essas, ó. Esse porta-alfinete aqui, ele tem esse acabamento das pétalas no fim, mas é apenas ponto alto, olhem só, esse pontinho aqui, um pontinho baixo. Mas olha, como é simples, essa é uma das opções. Esse daqui eu tô terminando, que também é um porta-alfinete de pulso, só que ele com esse motivo aqui de emoji, ele vai ser cheio daquela fibra. Essa parte aqui vocês podem usar papelão, vocês podem usar EVA, o que vocês preferirem. Papelão é porque ele dá uma estruturada aqui a peça. Mas olhem só, feito com círculo. Os colares também que podem ser dessa mesma técnica, vocês podem fazer o bracelete usando uma faixa, uma fita daquelas fitas adesivas com uma estrutura inicial para fazer o bracelete, mas toda também trabalhada em círculos. E esse aqui é a mandala, também feita em círculos, ou seja, apenas com a técnica de trabalhar os círculos, vocês podem fazer peças de várias formas, além de vestuário também. Vocês podem fazer uma modelagem de vocês, uma peça de vocês, para fazer vários círculos e depois vocês virem sobrepondo e modelando a peça toda com círculo. Muito criativo, muito fácil e bem gostosinho de fazer. O que vocês vão fazer? Independente da agulha ou linha que vocês têm, vocês vão optar por uma agulha, por uma linha que seja compatível. Para que a linha seja compatível, para que a agulha seja compatível com o fio, a gente vai olhar essa partezinha aqui, ó, da cabeça da nossa agulha. Nosso fio, ele precisa estar certinho aqui, ó. Se ele ficar muito folgado, vai ficar um pouco frouxo, significa que a agulha tá grande para ele, mas também vocês podem optar, não tem problema. Se ele ficar passando, vai ficar bem apertado, porque significa que o fio tá muito espesso para essa agulha. Mas também depende do trabalho que vocês quiserem. Esse fio aqui, ó, essa mandala foi feita com fio de viscose, aqui, ó, de algodão, e aqui, ó, com polipropileno. São 3 tipos de fio. Usei a mesma agulha. Há diferença no ponto, a nossa tensão no ponto, mas isso independe. Então, optem, aqui já é algodão, optem pela linha que vocês costumam trabalhar, que vocês querem um resultado melhor, seja de algodão ou de outro material. Escolham a agulha adequada e vamos começar o nosso trabalho aqui do círculo. Olhem aqui o que eu falei sobre o fio. Olhem só, eu peguei um fio mesclado aqui, que ele tem degradê de cores. Se eu não me engano, esse fio aqui, ele é um charme. Olhem só. Estão vendo? Ele fica certinho aqui, essa agulha número 4, mas eu posso, ó, escolher uma que seja um pouquinho maior, um fio um pouquinho maior ou uma agulha um pouquinho menor. Eu vou querer trabalhar com a 3,5, para não ficar muito apertado, para não ficar desconfortável. Esse fio é de algodão, então ele vai correr bem, não vai ficar marcando nem segurando. Então, o início é, vou pegar os meus dedos e fazer um anel mágico. Peguei o meu indicador e o meu dedo médio, vou colocar o meu fio sobre eles, seguro com o meu polegar, dou essa volta aqui, ó, e sobreponho o meu fio. Qual é o meu objetivo? Pegar a agulha, fazer essa laçada aqui, ó, prender, para que eu venha iniciar o meu primeiro ponto para prender esse anel. Olhem só. Nossa, não consegui. Nossa, foi super rápido, não consegui. A opção, se você ainda não tem prática, você já quer começar a fazer, que é o mais interessante, independente se você tem prática ou não, comece.
Você pode fazer várias correntinhas, exemplo, dou a minha laçada inicial aqui, faço uma correntinha, 2, 3, 4, 5, e faço o tamanho, a quantidade 6, 7, a quantidade de correntinhas que eu acho necessárias para fazer o meu círculo, ó. Formou um círculo, só que de correntinha. Prendo, se eu quiser aqui nesse primeiro inicial ou na primeira correntinha, posso fazer também do tamanho que eu quiser. Prendo no meu primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. O que que eu tô fazendo? Eu tô criando um círculo aqui, só que de correntinha. E posso iniciar os meus pontos aqui dentro, como eu faria. Ou iniciando com um ponto baixo, uma correntinha, ou iniciando direto. Dou a laçada aqui, dou uma, duas com aqui prendeu, dou e começo aqui, ó, meu ponto alto. Vocês que escolhem, não tem problema. Se vocês não souberem fazer os pontos ou estiver rápido, vocês me falam que eu faço um vídeo bem devagarzinho, passo a passo, mas eu acredito que já seja do conhecimento de vocês. Então, opto por fazer um anel mágico. Vou iniciar aqui dentro do meu círculo. Um ponto baixíssimo para prender. Uma, duas, fiquei com 3 correntinhas. Dou a laçada e vou começar meus pontos altos dentro desse círculo. Porque eu não vou contar a quantidade de pontos para que seja uma receita exata. Porque o meu círculo, ele pode ficar mais frouxo, mais apertado, dependendo da espessura do meu fio, será mais pontos ou menos pontos. Então, isso é muito variável. Vocês teriam que trabalhar com o mesmo fio que eu, a mesma agulha que eu e ter a mesma atenção de pontos. Eu começo um trabalho com os pontos bem mais apertados e depois os pontos vão folgando. É normal porque a gente já começa tenso. Então, façam a quantidade de pontos altos que forem necessários para encher o círculo de vocês, certo? Eu vou fazer e vou contar quantos vai dar aqui no meu pra gente ter uma base, se assim for da vontade de vocês. Posso começar com ponto baixo? Posso sim, o acabamento vai ser outro. Mas o objetivo é a gente fazer peças que sejam bonitas, vendáveis e que você consiga produzir num tempo mais curto. Para que isso aconteça, os meus pontos geralmente tendem a ser maiores, né? Para que o tempo seja mais curto. Então, vamos lá, vou fazer os meus pontos aqui e volto com vocês. Olhem só, meninas, eu terminei, olhem como esse fio é bonito. Eu tô em dúvida se ele é um Duna aqui ou se ele realmente, se ele é um charme. Ainda não lembro qual foi a linha, mas ele é bem bonito, olhem só esse trabalho. Então, enfim, pra mim, aqui com agulha de 3,5, deu quanto isso aqui? Os 3, né, que equivalem a 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15. Então, pra mim, deram 15 pontos altos. Tem várias maneiras de vocês fecharem esse círculo. A maneira da gente colocar o fio mais alto e a gente vir aqui por trás e puxar o fio. Mas para nós agora, vai ser mais interessante o quê? Terminei o último ponto, não venho nessa cabeça aqui, não venho nessa cabeça do primeiro ponto aqui, ó, da terceira correntinha, não venho nela. Eu venho nesse espaço aqui, ó, que é o primeiro ponto, realmente o primeiro ponto alto. Venho nele aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Assim. Olhem só, a emenda ficou perfeita. Aqui, eu começo 1, 2, 3 correntinhas para serem equivalentes ao meu primeiro ponto, da altura do meu primeiro ponto alto. Laço o fio e venho fazendo. O que que eu estou fazendo? Dentro do mesmo ponto aonde eu fechei aqui, eu vou fazer 2 pontos altos, 3 correntinhas que equivalem a um ponto e um ponto alto. Por quê? Porque essa segunda carreira é uma carreira de aumento. Sempre que vocês ouvirem essa palavra aumento, significa que serão mais pontos do que foi na carreira anterior. Nesse meu caso, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. Primeira carreira normal e a segunda carreira toda de aumentos, 2 pontos em cada ponto de base. Vamos aqui para a próxima.
Dou a laçada no fio, venho no próximo ponto. Um ponto. 2 pontos. O que eu fiz? Um aumento. Por quê? Porque eu preciso que ele cresça, que ele abra. Todos eles são feitos dessa forma aqui, ó. Primeira carreira, aumento, aumento e aumento, para que ele dê essa amplitude, para que realmente ele cresça e fique reto. Vocês podem observar, meninas, exemplo, se vocês começarem a fazer pontos que forem grandes, folgados demais, ou seja, tem linha demais dentro daquele trabalho, independente que seja essa técnica, e começar a embabadar, vocês podem olhar e dizer, caramba, eu tô fazendo alguma coisa errada, mas na verdade o que tá acontecendo é que tem linha demais para aquele espaço. Então, vocês podem estarem usando uma agulha grande demais, vocês podem estar com um ponto frouxo demais, então tem muita linha ali, ele vai ficar embabadado. Se eu estiver fazendo um trabalho e ele começar a ficar assim, ó, todo emborcadinho, significa que tem menos pontos. Então, vocês vão olhando, observando como é que vai ficando o trabalho de vocês no decorrer da ação, né? Decorrer dos pontos que vocês forem fazendo. O objetivo é criar uma peça assim, circular e que ela se expanda. Mas vocês olhem a de vocês, porque em alguns momentos a gente vai precisar ou aumentar ou diminuir, dependendo de como está sendo o resultado da peça de vocês. Essa aqui é uma ideia geral, mas vocês precisam observar, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, vamos fazer a próxima carreira toda de aumento, 2 pontos altos em cada ponto de base. Vamos lá. Então, meninas, voltando aqui pro término da segunda carreira, olhem só. Toda a carreira foi de aumento. Vocês confiram, para ver se vocês não esqueceram nenhuma. Olhem só como o trabalho está ficando aberto. Significa que tá dando para manter assim. A receita geral é de que a primeira carreira simples, com os pontos que foram necessários, nesse caso a gente tá usando ponto alto, toda ela, quantidade de pontos altos para fechar o nosso círculo, deixar ele bem apertadinho, unido. A segunda carreira é toda de aumento, significa que eu vou fazer 2 pontos altos em cada ponto de base da primeira carreira. A terceira carreira aqui, geralmente, o que se faz? É comum vocês verem, se vocês forem pesquisar, vocês vão verem muito assim. Faço um ponto normal e um aumento. Um ponto de base em um ponto de base. Um ponto normal, no próximo 2 pontos. Um ponto, 2 pontos. Um ponto, 2 pontos. É comum essa receita. Ela foi aplicada aqui com linha diferente, ela foi aplicada aqui com linha diferente. Mas pode ser, como eu falei anteriormente, que vocês sigam essa receita e ela fique grande demais, pequena demais, elas comecem a ficar juntinha ou aberta demais. Então, observem a necessidade do trabalho de vocês. Por isso que é uma ideia, não é uma receita totalmente fechada. Tende a dar certo assim, mas caso não dê, vocês já sabem, começou a ficar apertado. Terceira carreira, que é essa que a gente vai fazer agora, de um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Se ela começar a ficar grande demais, o que vocês vão fazer? Toda ela vocês vão fazer de ponto simples. Se você tá fazendo um ponto e um aumento e tá ficando grande demais, embabadado, você permanece com a mesma agulha, começou e tava dando tudo certinho, significa que ela pede que vocês façam um ponto em cada carreira. Na próxima, ao invés de fazer 2 em cada ponto de base, vocês tentem fazer, isso já aconteceu comigo algumas vezes, vocês tentem fazer um ponto e um aumento, certo? Observem. Caso comece a ficar embabadado demais, essa carreira ela não vai pedir um ponto e um aumento, ela vai pedir aumentos. Ou seja, vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. Então, ela vai mostrar para vocês a necessidade, certo? A própria carreira. Então, vamos lá. Continuando. Essa daqui, ó, do mesmo jeito, a gente não vai fechar aqui na terceira correntinha. A gente vai vir pro primeiro ponto alto e vai fechar nele com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo e vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo. 3 correntinhas, um ponto alto nesse mesmo espaço. Fiz o meu primeiro aumento aqui. Na próxima, posso optar também por começar com um ponto só, tá? No próximo, eu faço apenas um ponto. Fiz um aumento, um ponto. Próximo,
Um aumento de novo. Pra mim, aqui está dando certo. Ele já demonstra aqui, ó, que ele tá bem sentadinho e bem armado, certo? Vou seguir fazendo um ponto, aumento, até o final. Todas essas daqui, ó, 1, 2, 3 carreiras, 4 carreiras. 1, 2, 3 carreiras. Nessa aqui a gente finalizou fazendo isso, ó. Um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, certo? Mas se vocês quiserem fazer uma peça circular, um suplá, algo que seja maior com essa técnica, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Então, eu vou fazer essa próxima carreira e vou estar com vocês dando a ideia de como a gente segue se quiser fazer um círculo maior, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui pro meu círculo, observem que eu fiz como eu havia dito. Eu fiz um ponto alto e um ponto baixo. Desculpa. Eu fiz um ponto normal, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento e um ponto. E assim segui ao redor de toda a minha carreira. Aqui no meu final, olhem só, fiz um pontinho aqui para pegar esse nesse pé e já vim fechando. Caso vocês queiram acabar aqui, ótimo, não tem problema, vocês finalizam com um ponto baixíssimo, fazem um acabamento aqui com um ponto baixo, ou vocês fazem esse acabamento aqui, eu não sei se vocês conhecem, que ele fica bem bonito, que é esse aqui, ó. Um ponto, aí você faz aqui uma correntinha, no próximo você faz um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Opa, escapuliu. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, certo? Vai ficando ele todo trabalhado em trançado, assim, fica bem bonito. Ou vocês finalizam com pontos baixos. É interessante não deixar assim com ponto alto apenas, apesar dele ser bonito, da correntinha tá assim virada pra gente, que é o lado certo do trabalho. Apesar de tudo isso, é interessante vocês fazerem um acabamento. Nesse caso aqui, ó, eu não vou precisar fazer o acabamento, porque meu objetivo é costurar aqui, ó. Essa vai ser a minha base, eu tô usando um papelão pra dar firmeza e estrutura. Aqui eu vou encher de fibra, pra ele ficar assim, ó, fofinho. Porque eu coloquei aqui o papelão, pra que ele não atravesse quando eu colocar aqui, ó. Nesse meu caso, quando eu colocar um alfinete, olha, ele poderia passar direto aqui e atravessar, se não fosse tão grosso, mas dependendo do alfinete, olha só, esse alfinete aqui é bem maior, olha a diferença. É tanto que ele fica assim, ó. Se eu atravessasse, se não tivesse um papelão, olha o barulhinho. Ele poderia atravessar e machucar o meu braço ou da minha cliente. Os alfinetes, eles variam de tamanho, olhem só. Então, como esse daqui do emoji também vai ser um porta-alfinete, eu preciso colocar essa estrutura. Em alguns colares também que eu fiz, eu usei o alfinete como, perdão, o papelão como alternativa para enrijecer, para deixar a peça firme. Esse aqui é dupla face, olha. Vocês podem usar com vários tipos de roupa, das cores da peça, enfim. Sempre é interessante vocês fazerem dupla face. Fica bem legal. Nesse caso aqui, desse colar, desse círculo, eu coloquei feltro para dar o acabamento. E não coloquei ele endurecido, porque o meu objetivo não era da estrutura. Esse acabamento para mim já ficou interessante. Ok? Então, as possibilidades são infinitas. Então, vamos voltar. Sempre que vocês forem fazer um círculo, a ideia é... Começa a primeira carreira com ponto alto, ou ponto da minha preferência. Quantidade de pontos do meu círculo, fechei o círculo, tá adequado. Próxima carreira, carreira de aumentos, certo? Faço 2 pontos em cada ponto de base. A próxima carreira, eu faço um ponto normal e um aumento. Um aumento, um aumento. Na próxima carreira, 1, 2, 3, 4, qual é a orientação? Qual é a receitinha que a gente segue? Mas lembrem sempre, o trabalho vai falar com vocês. Então, se ele tá aumentando demais, vocês diminuem. Entre um aumento e outro, carreira de aumento, vocês podem fazer uma carreira simples. Vocês observem, ok? Então, o natural seria que aqui eu fiz um aumento e um ponto, no próximo eu faria 2 pontos e um aumento. 2 pontos e um aumento. Na outra carreira, se ainda fosse maior que essa, faria 3 pontos e um aumento. 3 pontos e um aumento.
Assim vocês vão sempre acrescentando as carreiras, os aumentos vão ficando mais espaçados. Então, por exemplo, uma carreira normal, um aumento, aqui um ponto, 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, 5 pontos e assim até o infinito, até quando vocês quiserem, certo? Nesse daqui, eu acredito que eu vou fazer um colar aqui nesse daqui, porque tá tão bonito esse fio, ou um bracelete. Olhem só como ele vai ficar bonito. Eu posso pegar a estrutura de uma fita de papelão, revesti-la ou por dentro de crochê, ou com feltro, ou com outro tecido que eu goste, e colocar os círculos alternados, assim, ao redor do círculo, para que seja um bracelete bem interessante. Vou ver se eu trago aqui pro canal. Mas enfim, meninas, a técnica é essa. Espero que tenha ficado claro essa questão de trabalhar os círculos. Espero que vocês façam bastante, de várias formas, de brincos aqui, ó. Um brinquinho para compor esse conjunto. Só o círculo pequenininho e o grande seu colar. Anéis também, anéis com o próprio círculo. As ideias são infinitas. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês. Deixem um comentário se vocês têm alguma dúvida, se ficou claro. Se vocês querem outras dicas, se vocês querem que eu faça a peça exatamente do começo ao fim, tá certo? Um abração pra vocês e tudo de bom.